Olá a todos! Hoje falaremos sobre como as líderes de religião de matriz africana ganham espaço no cenário atual. Quem foi a Mãe Stella de Oxóssi? Apresentando esse podcast temos eu, Bruna Nayara. Eu, Luiz Felipe. Eu, Paola Signorelli. E eu, Tuane. Então agora eu vou passar as falas para o Luiz Felipe e a Paola falar um pouco sobre o candomblé, a religião. Então, para começar, a gente consegue dizer que a religião da Mãe Stella de Oxóssi, ela é o candomblé. E o candomblé é uma religião afro-brasileira e que se pratica o culto de orixás africanos, que podem ser entendidos como divindades. O candomblé ele chegou no Brasil trazido de tradições da população negra que veio para ser escravizada de países da África. As tradições são formadas a partir dos povos iorubás, e é importante saber que o candomblé e a umbanda são diferentes, já que o candomblé ele possui uma forte hierarquia. Existe mais de 5.000 anos, onde os pais ou mães de santo são praticamente sacerdotes, e por eles possuírem diversas restrições, tanto alimentares quanto ligadas a vestimentas e atitudes, isso faz com que seja mais difícil que eles tenham uma vida comum. Então, normalmente, a vida deles é toda dedicada à religião. Isso faz com que eles estejam sempre completamente ligados aos terreiros e entreguem a vida mesmo para a religião. Já na Umbanda, essa hierarquia ela não é tão rígida, e a Umbanda ela foi fundada no século XX. Quanto a essa questão de sacerdote, mãe e pai de santo, eles não têm essa necessidade de dedicação exclusiva à religião. E diferente do candomblé, a Umbanda não cobra pelos serviços feitos, mas para que haja sustentação das casas de candomblé, eles acabam cobrando pelos trabalhos que eles fazem. Como o candomblé no Brasil é ligado à população escrava, os escravos encontraram como maneira de cultuar sua religião a mistura entre o candomblé e o catolicismo, que era socialmente aceito naquele período. Os escravos buscavam usar diversas imagens de santos católicos para cultuar a religião, o que levou ao sincretismo entre as duas religiões que ocorre somente aqui no Brasil, mas que nos dias atuais vem diminuindo cada vez em busca de focar nas origens africanas. O candomblé tem cada orixá como uma força da natureza, e sua prática religiosa é muito comum na Bahia, no Nordeste brasileiro, onde é cultuado até hoje. E a Bahia também é vista como a Bahia de Todos os Santos, justamente pela aceitação de diversas religiões. Os rituais do candomblé são realizados a partir de canções, danças e tambores, e contam também com oferendas, banhos de folha. Está conectado com a natureza e eventualmente envolvem sacrifícios de animais. Além disso, os participantes de dentro dos terreiros usam guias de seus orixás e roupas adequadas para o ritual, e cada ritual é regido pelo pai ou mãe de santo, que são Babalorixá e Ialorixá, que possuem uma sucessão hereditária. Eu vou citar os principais orixás que tem na religião e falar um pouquinho de algumas das suas características, bem breve, para não ocupar muito do tempo do nosso trabalho. O Oxalá, conhecido como Orixá dos Orixás, foi o primeiro orixá a ser criado por Olorum. É o criador do mundo e da humanidade. Sua cor é o branco. Iemanjá, talvez seja uma das mais conhecidas, que é a mais famosa no Brasil também. É a soberana dos mares e dos oceanos. As suas cores são o azul claro e o branco. Ogum é o governante de metalurgia e de guerra, de uma forma geral, é associado ao trabalho e à luta. Oxóssi é o orixá da caça, senhor das florestas, das plantas e dos animais, e a sua cor é o azul claro. O orixá das águas doces é o Oxum, que representa a maternidade, o amor, a fertilidade e a prosperidade. Sua cor é o amarelo. Exu é o orixá mensageiro, responsável pela comunicação entre os humanos e os deuses. Suas cores são preto e vermelho. A orixá anciã, guardiã do saber ancestral, Nanã, é a dona das yamas, das quais foram feitos os seres humanos. As cores são roxo, azul, branco e lilás. Yansan, senhora dos ventos, das tempestades, dos raios e dos trovões, é também a guia dos espíritos dos mortos. Suas cores são marrom e vermelho. Ossain
É o orixá das ervas medicinais e das plantas, responsáveis pela cura. Suas cores são o verde e o branco. Pode ser chamada também de Ossanha, Ossain ou Ossânia. O Baluaí, também conhecido como Omolu, é o senhor das pestes. Pode gerar a doença ou curá-la. Suas cores são preto, branco e vermelho. Oxumari controla as chuvas e a fertilidade da terra. É associada ao arco-íris e à serpente. É masculino e feminino ao mesmo tempo, uma curiosidade. E as suas cores são as cores do arco-íris. Xangô, o senhor do trovão, é o orixá da justiça. Seu símbolo é o machado e suas cores são o marrom e o vermelho. Legunedé, orixá do amor e da fraternidade, é ao mesmo tempo masculino e feminino. O masculino seria o caçador e feminino seria a ninfa. E as suas cores são amarelo e azul. Eu queria já pedir desculpa caso eu fale alguma palavra errado. E eu vou começar a falar sobre a Mãe Estela de Oxóssi, que foi nascida em Salvador, na Bahia. Ela tinha por nome Maria Estela de Azevedo Santos. A Mãe Estela de Oxóssi foi iniciada no candomblé por Mãe Senhora aos 14 anos. Seu orocu, nome dado assim que iniciada, era Odê Caiodê, caçadora, que significava caçadora com alegria. Assim que iniciou sua função na religião, a primeira oportunidade dela, pode-se dizer assim, dentro do candomblé, foi tomar conta da casa de Xangô. Logo após ela foi aprendendo, a mãe de santo dela, a prosseguir nos cultos. Ela foi a quinta e a orixá do Ilê-Axé Opô Afonjá. Maria Estela teve sua trajetória enriquecedora para toda uma geração, sendo escritora de vários livros e fundadora de uma animoteca que percorreu vários bairros de Salvador, levando a leitura para a população, além de sua influência para as mulheres, sendo líder religiosa onde predominava a figura masculina. Um fato importante do terreiro que eu preciso citar é a creche, que depois se tornou uma escola elementar. O nome atual hoje é Escola Municipal Eugênia Ana dos Santos, que foi de uma das mães de santo da casa. Antes tinha o nome de Obá Bii, que era o nome do Orocu, da primeira Ielorixá. É um artigo publicado por Matheus Melo e Francisco da Costa, que é um professor e um mestrando do IFBA, Instituto Federal da Bahia. O protagonismo do Irei Aiô na construção de uma pedagogia de formação integral, Caminhos para a Felicidade, fala sobre o percurso da escola e sua luta dentro de uma sociedade racista religiosa. A Mãe Estela recebeu o título de doutora honoris pela Universidade Federal da Bahia, a UFBA, em 2005. Também tendo uma vivência internacional, foi protagonista de várias homenagens fora do Brasil, levando a pauta do candomblé. Uma dessas homenagens foi um seminário que ocorreu nos Estados Unidos, onde ela pediu ajuda em sua fala para a liberdade do povo do candomblé, das asas da Igreja Católica, onde ela fez um documento, pediu a separação das religiões, separação entre católicos e candomblecistas. Agora eu vou passar a palavra para minha colega Tuane. Então, como pode ser evidenciado, a Mãe Estela de Oxóssi, como uma líder religiosa de destaque na tradição afro-brasileira, desempenhou um papel significativo a influenciar outros líderes da religião de matriz africana a ganharem espaço no cenário atual. Seu legado e contribuições podem ser observadas de várias maneiras, e sendo uma delas justamente a questão da representatividade. A Mãe Estela foi uma figura muito importante na representação das tradições religiosas afro-brasileiras, mostrando a riqueza e a diversidade dessas práticas espirituais. Sua presença e visibilidade ajudaram a fortalecer a imagem das lideranças femininas nesses contextos religiosos. E justamente por conta disso, ela acabou por influenciar também a questão do empoderamento das mulheres, pois uma mulher líder em uma religião predominantemente masculina, Mãe Estela inspirou outras mulheres a se posicionarem como autoridades religiosas e a ocuparem papéis de liderança em suas comunidades. Ela desafiou as normas sociais e contribuiu para o reconhecimento das mulheres como líderes religiosas legítimas. E falando também dessa legitimidade, chegamos à questão da preservação e divulgação das tradições. Ao longo de sua vida, Mãe Estela trabalhou intensamente na preservação das tradições religiosas afro-brasileiras, compartilhando seus conhecimentos, ensinamentos e rituais com suas seguidoras e discípulos. Isso ajudou a fortalecer essas práticas espirituais e a expandir sua influência
para além das comunidades locais. E com essa influência, ela ressaltou precisamente a importância do diálogo interreligioso. Mãe Stella também desempenhou um papel importante na promoção do diálogo interreligioso, buscando estabelecer pontes de compreensão e respeito entre diferentes tradições e religiões. Essa postura contribuiu para a valorização e o reconhecimento das religiões de matriz africana no contexto religioso mais amplo. Colocando de uma maneira mais simplista, Mãe Stella influenciou as líderes de religião de matriz africana a ganharem espaço no cenário atual por meio de sua representatividade, empoderamento das mulheres, preservação das tradições e promoção do diálogo interreligioso. Seu legado continua a inspirar e capacitar outras líderes religiosas, abrindo caminho para que elas sejam reconhecidas e respeitadas em suas comunidades e na sociedade em geral. Bom, então a gente pode falar também agora um pouco sobre o presente, né? Porque a Mãe Stella veio a falecer em 2018, mas no ano passado, em 2022, a estátua que foi feita em homenagem a ela, instalada em 2019 lá em Salvador, sofreu um ataque de vandalismo onde foi queimada. Até hoje não se sabe, de fato, o porquê disso, mas dá pra ver que o que os autores do artigo que eu citei anteriormente falam, né, que é o racismo religioso, onde mesmo em uma sociedade que tenha direitos e deveres, as pessoas não sabem respeitar a religião do próximo, fizeram um ataque à estátua dela querendo menosprezar e diminuir a religião de matriz africana, que é o candomblé. Mas eu acho que isso não vai abalar muito, porque, como foi dito em vários posts de artistas, o intuito é restabelecer a estátua da Mãe Stella, que é uma mulher que foi digna e é de várias homenagens e sempre será. Isso é bastante interessante, Bruna, pois, como eu havia falado anteriormente, naquele período de implementação do candomblé aqui no território brasileiro, o cristianismo era bastante disseminado na população, tanto quanto hoje em dia. Como vemos no nosso processo de formação histórico do Brasil, o cristianismo foi o fator principal, tanto nas expansões para o oeste, quanto nas questões políticas. A religião está sempre presente, é uma coisa que não dá de separar. Enfim, o que eu quero dizer com isso? Por exemplo, você vem lá da Bahia, você vem de Salvador, e nós estamos morando aqui no Rio Grande do Sul. A questão da discriminação quanto à religião do candomblé, tanto quanto a Umbanda, quanto outras religiões que não sejam o cristianismo, principalmente oriundas de outros continentes, como o continente africano, como vemos nas nossas aulas de história, que é mais frequente a questão da discriminação. No próprio território, aqui no Brasil, nós vemos essa discriminação bastante disseminada na sociedade em pleno 2023, século XXI. Estamos falando de uma coisa que aconteceu no decorrer da história. Então, eu queria que você comentasse com a gente sobre como você viveu, cresceu ali naquele lugar, naquela região, como isso influencia na sociedade hoje em dia, o que poderíamos fazer para dissolver isso. Acho que primeiro de tudo é entender que cada um tem a sua fé. E quando eu acho que cada um entender isso, vai respeitar a fé do próximo. É uma coisa que você citou que eu achei bem legal, foi a parte de como a gente pode chegar a isso, né? Então, o respeito, o que me veio à mente foi a questão da escola, né? Que era uma creche que tem lá no terreiro, virou uma escola. E essa creche, o pátio para as crianças brincarem, é o próprio terreiro, é tudo integrado. Então, uma pessoa de mente fechada não vai querer nunca que o filho estude nesse colégio. Meu filho no intervalo vai brincar no pátio do terreiro. Então, isso é algo que tem que fazer sentido, a questão do respeito, e vir desde pequeno. Porque uma mãe que tem coragem para colocar um filho em um colégio, que o pátio liga no terreiro, é uma mãe que está preparando o filho para o futuro. Está ensinando o filho a respeitar a religião do próximo desde pequeno. Está ensinando o filho que a sociedade é plural e não singular. E está ensinando ao filho que a religião é algo que cada um tem para si e tem que respeitar do próximo. E se não tiver religião, tudo bem também. Isso é muito interessante. A questão da formação, o laço familiar está muito impregnado nessa questão. Eu venho lá do estado do Pará, nós temos a questão do Círio de Nazaré, a questão do cristianismo e tudo mais. Por exemplo, a minha família, quando falamos sobre candomblé, umbanda, vem na cabeça, macumba, não sei o quê. E isso é importante, nós internacionalistas,
levarmos principalmente para os nossos laços familiares quanto para a sociedade. Essas pesquisas são elaboradas justamente para quebrar isso que está disseminado na sociedade. Nós temos que começar assim para atingirmos o que nós estamos buscando, que é essa igualdade entre as religiões. Até porque a gente, como internacionalista, a gente lida com a religião também como um formador da sociedade, um formador de muitos hábitos e de muitas coisas que... Inclusive a política. Exatamente, que estão inclusas dentro da religião. Então a religião não se separa do ser, entendeu? Não é uma coisa à parte. A religião, ela tá em tudo, ela faz parte de tudo. Seja qual for ela, tanto o candomblé quanto outras religiões. E então, a gente aprender e não marginalizar as religiões de matriz africana é muito importante, porque você vai cruzar com pessoas de diferentes religiões pelo caminho, e se você não souber como você vai lidar com elas, isso leva a uma exclusão, isso leva a, como diversos movimentos que têm acontecido ultimamente, de invasão de terreiro, de quebrar terreiro. E, enfim, isso é completamente inaceitável dentro de uma sociedade que busca sempre agregar o novo. E querendo ou não, após a pandemia, essa questão foi bastante agravada. No mundo todo, nós regredimos bastante essa questão dos avanços que foram feitos quanto à disseminação deste ocorrido. Nos meus estudos que eu fiz antes de gravarmos esse podcast, eu vou trazer o que é inevitável, a questão do território brasileiro ser de proporções. Por exemplo, vamos comparar o Brasil com o Uruguai. O Uruguai tem uma população de 3 milhões e meio, cerca de 3 milhões e meio de pessoas. O Brasil é um país de mais de 200 milhões de pessoas, contando com um território imenso. Por exemplo, lá na Bahia é totalmente diferente do que ocorre aqui no Rio Grande do Sul. Essa questão da integração, da disseminação e da igualdade, enfim, vai ser bastante demorado por essa questão. Como seria diferente no Uruguai. No Uruguai, essas questões da religião são bem mais aceitas, a população já tem um certo conceito e tudo mais, todos se respeitam, certo? Você lá é cristão, aqui nós somos da Umbanda e etc. Assim segue. No Brasil, creio que isso ainda vai demorar bastante para ser aceito por uma boa parcela da população. É um problema social bastante discutido atualmente, e essas discussões vai ser o que vai levar a gente para um progresso no futuro. Mas por agora, creio que não teremos um avanço tão rápido quanto seria em um lugar, por exemplo, no Uruguai. Só nos resta o combate a esse tipo de intolerância, então, né? O que eu costumo dizer, que o que aconteceu com a estátua da Mãe Estela de Oxóssi foi criar um muro. E esse muro tem que ser destruído, entendeu? Porque não vai adiantar queimar a estátua dela, pode colocar lá 10 mil vezes, queimar 10 mil vezes, o candomblé não vai deixar de existir, não vai deixar de ter seguidores, não vai deixar de ter discípulos, e isso é um fato. Então, tem que haver o respeito. E a Mãe Estela de Oxóssi, ela é baiana, ela é uma cidadã de Salvador, ela merece essa homenagem, a estátua dela tem que estar lá. E não tem que sofrer nenhum tipo de agressão, nenhum tipo de vandalismo, nenhum tipo de ataque. Tudo isso que nós falamos, juntamente com outros problemas, tanto étnicos, quanto raciais, quanto religiosos, quanto dos imigrantes, tudo isso se deu do processo histórico de formação do Brasil. Então, é uma coisa que veio ocorrendo de anos atrás. Então, isso é decorrente do processo imposto pelos europeus, principalmente. Tudo o que ocorreu no território posteriormente vai ser consequente àquele processo histórico que ocorreu aqui no nosso território. Sim, a colonização deixa seu legado, né? Mesmo que um mau legado até hoje. E assim nós encerramos o nosso podcast. Muito obrigado. Muito obrigada a todos Muito obrigada, e dizer que essa foi uma grande homenagem para a Mãe Estela de Oxóssi, que estará sempre viva em memória e em corações. E é um prazer para nós estarmos contribuindo com o grupo. E é isso. Muito obrigada. Tchau, tchau.